com todos os companheiros que participam desta atividade. O nosso tema da noite de hoje, o papel da família na prevenção do suicídio. Nós, durante a nossa meditação, as nossas reflexões sobre este tema, nós nos recordamos de uma pergunta fundamental para que a gente pudesse dar início à nossa atividade da noite de hoje. A pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade maior: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí a espiritualidade, então, nos deu a resposta sucinta, mas de muita profundidade. Seria, então, segundo os espíritos bons, uma recrudescência do egoísmo. Então, se esses laços que vinculam os familiares uns aos outros, se eles forem relaxados, se eles forem menosprezados, se não forem levados em consideração, seria para a sociedade e para cada um de nós a recrudescência do egoísmo. A recrudescência seria, né, uma retomada, vamos dizer assim, exacerbada, exagerada, desproporcionada do egoísmo. Então, esses laços familiares, eles são fundamentais para o nosso processo evolutivo, para a nossa melhora espiritual. Nós podemos perceber, como nos dizem os espíritos bons, principalmente o espírito de Camilo, através de Raul Teixeira, onde ele nos fala que quando nos unimos através do laço familiar, onde nós vamos ter a oportunidade do renascimento aqui na Terra, onde, no primeiro momento, a família que é feita, ela é organizada, ela é estruturada pelo casal. Quando esses dois seres se buscam, atraídos pelo sentimento da afetividade, aí é propiciado o princípio da reencarnação, através dessa união desses dois seres. E quando um cônjuge se une ao outro, se dá início ao combate deste sentimento doentio que se chama egoísmo. Porque quando um ser se une ao outro através do matrimônio, começa-se, então, os cuidados, a preocupação com o outro, o desejo de agradar mais também o outro, de oferecer o melhor de nós ao outro. E aí se dá, então, aos poucos, nós vamos combatendo o egoísmo, que é esse sentimento voltado apenas para nós, para as nossas necessidades íntimas. Nós vamos, então, aprendendo a dividir, aprendendo a renunciar um pouco, em prol do cônjuge, em prol do outro. E quando, então, aparecem, né, através da progenitura, os filhos, mais uma vez, mais um passo é dado para se combater o egoísmo, porque o casal vai se unir e, a partir daquele momento, eles irão renunciar a muitas coisas, a muitos prazeres, para que eles possam cuidar daquele filho
ou daquela filha que lhes é concedido através da reencarnação. E assim nós vamos paulatinamente combatendo em nossos corações os sentimentos do egoísmo. E quando nós falamos na progenitura, né, quando nos é concedido, né, através do princípio da reencarnação, nós, né, termos os nossos filhos, nós vamos perceber que essas almas que chegam até nós são almas, são espíritos que já existiam antes do nascimento material, do nascimento físico aqui na Terra. E eles trazem a sua personalidade moral já bastante sedimentada, com culturas, com conhecimento, com desenvolvimentos que eles trazem das suas experiências anteriores. Então, nós vamos perceber que o espírito, ele, como é criado por Deus, e a vida espiritual, ela antecede a vida corporal, porque lá na pergunta de número 85 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou, né, qual dos mundos seria o principal, né, se era o mundo corporal ou o mundo material, e os espíritos responderam que, na ordem das coisas, o mundo essencial é o mundo espiritual. Então, antes de nós termos um corpo material, nós somos espíritos criados por Deus. E esse espírito criado por Deus, ele teve inúmeras experiências. Nós já podemos, né, ter passado por várias culturas. Vamos imaginar, né, os povos africanos com suas crenças, com suas regiões geográficas específicas, com seus costumes, com suas culturas diferenciadas do homem ou da mulher asiático. É aquele que, vamos dizer, renasce num país da Índia, da China, aquela cultura própria, aquela cultura, né, aquele conhecimento que aquele povo adquire, tanto influencia fisicamente quanto intelectualmente. Essas experiências, como nos diz Camilo, né, que vão formando essa nossa viagem evolutiva. E este homem asiático, vamos dizer, os japoneses, por exemplo, né? Eles são educados culturalmente para não se deixarem, vamos dizer assim, se rebelar contra a dor, contra o infortúnio, a receberem todos os reveses da vida, né? Com silêncio, com resignação. Já é diferente dos europeus, dos americanos. Então, a gente vai, né, elaborando essa nossa individualidade nessas culturas, né, nessa riqueza que a vida material nos proporciona. Então, por isso, muitas vezes, nos nossos lares, as dificuldades, as diferenças, né? Porque os espíritos, eles trazem uma bagagem cultural, né, dessa caminhada evolutiva que cada um faz. Imaginemos, então, voltados para o momento atual. Então, o espírito, quando ele vai renascer numa família, quando ele vai ser bem recebido, né? Aí os pais já fazem projetos, né? Muitas vezes já delineiam como será a vida daquele ser que está vindo, os avós, né? Então, assim, há uma influência do meio em relação àquele ser que está chegando e que muitas vezes se cria, né,
uma realidade e que esse espírito que está renascendo, muitas vezes, ele pode não corresponder a estas e a muitas outras expectativas. Então, aí surge uma série de dificuldades nos lares, nas famílias, né, diante dessas diferenças, diferentes aptidões, diferentes tendências, diferentes níveis culturais. Então, para que o espírito seja bem-sucedido, é preciso que ele encontre um ninho doméstico harmônico, porque não é fácil a reencarnação. O espírito vai mergulhar em um corpo onde vai ser apagado momentaneamente, né, a sua memória, o esquecimento do passado, que é uma bênção de Deus para que o espírito refaça a sua caminhada evolutiva. Ele vai continuar com suas aptidões, com algumas tendências que ele traga, né, das suas experiências anteriores, mas ele nasce com o esquecimento do passado. E nós vamos perceber, é importantíssimo a gente ter essa percepção de que há um plano divino da família. Antes que a gente forme esse grupo familiar, o que é que os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, que os Espíritos formam grupos ou famílias no espaço. E esses grupos são entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, antes da gente ainda retornar ao plano físico, nós formamos esses grupos no plano espiritual. E, ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, aí uns vêm através da reencarnação, outros permanecem no plano espiritual, alguns nos acompanham, outros nascem, né, nos laços consanguíneos próximos para executar algumas tarefas, algumas missões ou algum trabalho. Mas o que é essencial a gente ter em mente que há um plano divino da família, que esses laços espirituais, eles são formados pela união, pelas tendências dos espíritos no plano espiritual. E lá, né, onde muitas vezes acompanhados, ajudados, orientados pela espiritualidade superior, nós traçamos o nosso roteiro, né, o nosso trabalho, os nossos deveres, as nossas missões para executarmos aqui na Terra. Nós vamos ver, então, né, os pontos em que nós precisamos melhorar, que precisamos nos renovar aqui na Terra. E há uma definição de Emmanuel que eu acho assim fundamental quando ele nos diz o seguinte, que é onde ele nos fala sobre a função da família. Como, né, a gente vê o nosso tema de hoje, a função da família, né, na prevenção do suicídio. Emmanuel traça no livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Ele só coloca exceção feita à humanidade. É uma associação, né, existente, que é a humanidade, exceção feita à humanidade pela sua importância, né, em todo o processo desse grupo imenso de almas, né, excetuando a humanidade, ele nos diz que a mais importante é a família, devido à sua função educadora e regenerativa. Então, a família traz essa missão que os Espíritos vieram, também no Livro dos Espíritos, nos afirmar. São tantas as partes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de toda a codificação, que nos falam da importância da família na Terra, para despertarmos, para chamar a nossa atenção,
que nós não viemos aqui, nem nossos filhos, a passeio. Os nossos filhos não podem ser educados como se fossem enfeites da nossa existência. São espíritos que, na maioria das vezes, eles têm necessidade, né, de reconciliação para conosco mesmos, de uns para com os outros, necessitados de provações, de aprendizados. E a família é esse local, é esse locus, que Neio Lúcio chama de templo. É um templo sagrado, é uma escola das almas, porque é no bojo da família que o espírito vai receber, através da orientação, de uma forma muito específica e cuidadosa, através do exemplo dos pais, daqueles que, né, tomam conta dele, na ausência dos pais, os tutores, os avós, familiares. E Deus, ele nos deu, né, para facilitar, nos diz a doutrina espírita, essa tarefa, uma constituição frágil, uma constituição acessível dos espíritos durante a primeira infância. Com o esquecimento do passado, eles então trazem à mente, o seu cérebro, os seus neurônios cerebrais são novos em folha, novíssimos, como uma chapa fotográfica, porque ali eles vão registrar as imagens que a sua família, que este grupo familiar vai lhe transmitir. E essas imagens, Emmanuel fala no livro, que nós achamos assim de fundamental importância no livro Pensamento e Vida, que ele diz que essa nova chapa cerebral, essas imagens, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. E hoje, com o desenvolvimento da psicologia, depois da descoberta de Sigmund Freud, no final do século XIX, por Carl Gustav Jung, nos falando do self, da essência, nós vamos perceber que estas imagens, elas ficam gravadas no nosso subconsciente. Ficam ali arquivadas. Se nós recebemos imagens positivas, se nós recebemos exemplos de amor, de ética, de respeito, de paz, de serenidade, esse arcabouço espiritual e esse arcabouço da nossa mente vai traçar os rumos da nossa existência exitosa aqui na Terra. Mas se nós não recebermos estes exemplos, principalmente os exemplos, as palavras são boas, nos ajudam, mas de uma forma muito especial, a exemplificação, aquilo que a gente faz, como nós nos comportamos, como nós olhamos, como nós falamos, como nós agimos de uns para com os outros. Se esta forma for uma forma negativa, de agressividade, de desvalorização de uns para com os outros, e se, ainda de uma forma mais específica, essa agressividade ela for direcionada para o infante, para a criança, ela crescerá
corporalmente, mas psicologicamente ela permanecerá na sua infância psicológica e trará dentro de si uma criança ferida, uma criança que não amadureceu, uma criança que não se fortaleceu para a vida, trazendo as fragilidades, o medo, a insegurança, a autoestima baixa, complexos de inferioridade, e terá dificuldades para vivenciar o potencial que ela trouxe para viver, para desempenhar. Então, quando Emmanuel nos fala da importância da função da família, educadora e regenerativa também. Porque nós sabemos, como os Espíritos nos dizem, que somos espíritos imperfeitos. O nosso nível evolutivo aqui na Terra ainda está num nível muito precário. Nós trazemos ainda muitas inferioridades. Trazemos ainda comprometimentos do nosso passado. E muitas vezes, esses comprometimentos que nós trazemos, nós somos colocados junto com aqueles com os quais nós magoamos no passado, com os quais nós convivemos e ferimos, que nós dificultamos, que nós traímos. E a providência divina, através dos reflexos mentais, quando nós formamos o casal, nós atraímos esses seres pelos reflexos mentais. E esses reflexos podem ser saudáveis ou doentios, de acordo com os nossos compromissos anteriores. Por isso que a gente vê, às vezes, na família, a gente fala, meu Deus, todo mundo gosta de música, vamos dizer. Né? Os espíritos com essa afinidade se atraem. Famílias onde, por exemplo, a agropecuária é o fator primordial, se vinculam por aquele amor ao cultivo da terra. Políticos, artistas, mas também nós atraímos espíritos enfermos, vinculados ao alcoolismo, cleptomaníacos, que são assim, atraídos irresistivelmente para o latrocínio. Tudo a lei da sintonia, dos reflexos mentais que aquele ninho doméstico atrai para si. Então, como Audrey leu na leitura preparatória, o nosso lar é o cadinho, é o lugar onde, através dos atritos, muitas vezes dos debates, muitas vezes positivos e necessários, para que a gente possa ali ir se preparando, limando as arestas uns para com os outros, vivenciando dificuldades em comum, facilidades em comum, alegrias em comum. E nós vamos aprendendo a nos amarmos. Então, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele nos colocou nesse templo sagrado para que nós aprendamos a amar. A amar a nós mesmos e amarmos o nosso próximo, a nossa família. E assim nós vamos aprendendo, exercitando. Deus nos dá essa oportunidade de nós exercitarmos o amor para com os nossos vizinhos, para com os nossos conterrâneos, até um dia aprendermos
amarmos a humanidade. Então, esta é a bênção de Deus. É a oportunidade que a família nos dá para a gente aprender. E não adianta a gente querer, muitas vezes, amar as pessoas fora do nosso lar. É importante? É. Mas o essencial é que aprendamos, primeiramente, como nos diz Paulo, a exercer piedade para com os da vossa própria família, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Porque se nós não soubermos amar aqueles 3 ou 4 ou 10 da nossa família, com certeza nós não conseguiremos amar aos outros, as multidões. É uma ilusão da nossa parte, porque é nesse cadinho purificador que nós vamos trabalhando com tendências diferentes, como nós falamos de cada um, personalidades diferentes. Nós vamos aprendendo a conviver uns com os outros, a desenvolver a afetividade. E dentro da família, é imprescindível que nós exercitemos para viver em harmonia a aceitação. Aceitarmos o outro como o outro é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Porque muitas das discórdias, muitas das dificuldades no lar provêm da não aceitação. Às vezes nós estamos, um casal está guardando um filho, queria uma menina, às vezes vem um menino, aí intimamente não há aceitação. Às vezes um filho ou uma filha apresenta uma característica, né, uma tendência que a gente não aceita. Às vezes a filha gostaria, vamos dizer, um filho, de ser um pintor, né? E a gente queria que ele fosse, vamos dizer, um engenheiro. A gente não aceita as características, as tendências dos filhos que Deus colocou sobre a nossa guarda. Então é preciso a gente exercitar a aceitação de uns para com os outros. Então nós vimos a importância de trabalharmos a aceitação dentro dos nossos lares. E para que haja essa redenção própria, porque o lar nos possibilita a nossa própria redenção. Porque para conviver bem com o outro, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nós precisamos nos trabalhar. Essa educação não é só para o outro, mas é preciso, a gente vai trabalhando a autoeducação para aprendermos a conviver, para aprendermos a aceitar o outro, a respeitar as diferenças, porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então, é dentro do lar que nós vamos treinando esses sentimentos, treinando a nossa autorredenção. À medida que nós vamos trabalhando também, né, o outro, nós vamos trabalhando. E a heterorredenção, que é a redenção de todos daquele grupo. E André Luiz nos conta a importância, né, da função da família, aquele caso da reencarnação de Segismundo. Quando Segismundo foi reencarnar, né, no lar de Adelino e Raquel. Então, Segismundo foi uma pessoa que já no plano espiritual, já trabalhando, já tinha alguns créditos espirituais. Mas ele tinha um débito muito grave, né, porque ele havia cometido homicídio para ficar com uma moça, na época, quando ele estava encarnado, que ele amava muito. Então, ele tirou a vida do noivo dela para ele ficar com ela. Ela não soube disso durante a encarnação, mas ele sabia. Ficou na sua consciência. Então, no plano espiritual, ele pediu, né, a oportunidade de resgatar esse débito horrível que pesava em sua consciência. E Adelino aceitou. Só que quando Adelino estava encarnado, que ele já estava casado, né, com Raquel, que foi a sua noiva anterior da encarnação passada, ele
ele então sentia medo quando Segismundo se aproximava pela vibração, pela energia de Segismundo. Ele sentia que alguém queria tirar a sua própria vida. Então, houve a interferência da espiritualidade, a ajuda, todo aquele trabalho de levá-lo no plano espiritual, de conversar, de buscar pessoas ligadas. Então, a gente vê como a espiritualidade trabalha para nos ajudar, né, a esse processo de redenção e de heterorredenção. Mas é importante, como no tema de hoje, a gente lembrar que vivemos momentos difíceis de transição, né? Que somos espíritos endividados, né? E trazemos uma série de dificuldades que também precisamos melhorar. E dentro dos nossos lares, nós podemos, né, ter essa experiência com espíritos desgostosos, insatisfeitos, né, com a sua própria experiência, com a sua própria vida. E hoje nós sabemos, uma pesquisa de 2012, que foi o acesso que nós tivemos em um livro de André Trigueiro, que há 804 mil pessoas havia, né, que tinham se suicidado no mundo em 2012. Isso em 2012. Então, a gente vê a quantidade imensa de pessoas que não suportam viver, né, junto ali aquela problemática, aquelas dores, aqueles sofrimentos junto àquele lar, aquela família, aquele grupo social. Então, o índice de suicídio é alarmante. São 2.200 pessoas, casos consumados por dia. Imaginemos, é uma tragédia, né? É considerado hoje um problema de saúde pública o suicídio. Uma média de a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Para 20 que tentam, não conseguem. Então, assim, é alarmante. Nós não podemos desconsiderar, né, esse processo, né, que muitas almas, que ainda fragilizadas, né, se sentem desconectadas da família, desconectadas, às vezes, do grupo social, desconectadas da vida. E aí buscam, muitas vezes, essa alternativa infeliz, uma falsa solução, que não é uma solução. Nos diz os Espíritos que o suicídio é um crime diante das leis de Deus. A nossa vida é um bem, o mais precioso bem, a nossa vida física aqui na Terra, por mais difícil que ela seja. Então, nós precisamos ter cuidados com os nossos familiares, estarmos atentos, né? Observando como eles se encontram, a tristeza, a melancolia, o isolamento, que muitas vezes, né, na fase de criança acontece também, né, mas na fase de adolescência, principalmente. E há um dado assim, interessantíssimo que nos aponta a ciência que hoje, né, nós temos a depressão como um mal do século. São mais de 350 milhões de pessoas no mundo que sofrem a depressão, que é essa tristeza profunda. É uma tristeza que a pessoa não consegue se libertar dela. É um sentimento, né, de solidão, de sofrimento tão grande que as pessoas entram nesse estágio. E a ciência nos mostra hoje, a ciência psíquica, a ciência mental, né, que 90% dos casos, né, de problemas da depressão, né, do suicídio, são da decorrência do autoextermínio e algum transtorno mental. 90%. Então, a pessoa, antes de cometer o ato infeliz, que vai levar consequências
trágicas no plano espiritual, como a doutrina espírita nos orienta, né? Ela tem essa fase onde ela apresenta, né, 90% dos casos, apresenta o transtorno mental. E esse transtorno mental, ele é tratável. Nós temos hoje a ciência psiquiátrica, as medicações controladas, sim. A gente não ter o preconceito. Porque o cérebro, os neurônios cerebrais, quando a pessoa está nesse estado grave, dessa depressão prolongada, o cérebro da pessoa, os neurônios cerebrais, não fazem as conexões devidas. E a pessoa não sente prazer, a pessoa não sente alegria, a pessoa não sente ânimo, coragem para se movimentar, para fazer alguma coisa. É um estado de inanição deplorável. E que o tratamento, através do remédio, né, que a pessoa não quer dizer que às vezes a pessoa vai tomar a vida toda, pode ser um período da vida que a pessoa vai tomar e depois ela vai, né, se liberando. Temos os processos psicoterápicos, a psicoterapia, para ajudar as pessoas a sair desse quadro de apatia, de tristeza profunda, de sofrimento, porque quando a pessoa busca o suicídio, na verdade, ela não está procurando a morte. Ela está querendo uma solução para a sua dor. Ela quer se livrar daquela dor que ela não consegue superar, que ela sozinha não consegue suportar. Então, o papel dos pais, trazer essa orientação nos seus lares, da realidade da vida imortal, da realidade da vida transcendental, que a morte é apenas do corpo, que o espírito permanece. Esse nível de consciência, essa visão que a doutrina espírita nos dá da vida terrestre, que nós estamos aqui por um momento apenas transitório, que nós viemos do plano espiritual, do mundo normal, para o mundo físico, para essa escola, aprender, desenvolver, e vamos retornar para a vida espiritual. Como nós estivermos, nós vamos retornar. Essa visão da vida futura, que Deus nos criou para a felicidade, para a vivência do amor, para desenvolver o potencial que cada um traz dentro de si, que é imenso, que é grandioso. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Para que a gente possa ter a força. Nos diz o Evangelho que é o maior preservativo da loucura e do suicídio. Essa ideia que a doutrina espírita nos dá da vida terrestre são esses momentos. É como a flor do campo, que de manhã perfuma e à noite desaparece. E retornamos para a vida espiritual. E se nós tivermos fé, confiança, resignação diante da dor, diante das dificuldades, diante das lutas, seremos recebidos por esses espíritos familiares, por esses amigos que estão no plano espiritual e que nos aguardam, cheios de amor, de bondade, de alegria em seus corações, por estarmos retornando ao nosso lar espiritual, ao nosso verdadeiro lar, onde laços espirituais nos unem desde antes da encarnação, continuam durante essa marcha evolutiva aqui na Terra e perdurarão na vida espiritual. Então, é a doutrina espírita, nós pais, a nossa função é orientar, é dar o exemplo, é levar os nossos filhos às aulas
de evangelização. É dar o exemplo da prática da caridade em nossos lares, da nossa conduta. É o evangelho no lar. Darmos oportunidade à espiritualidade, aos benfeitores espirituais, trazerem a ajuda, os benefícios que nós carecemos. E termos a consciência de que a dor é necessária. Nos diz Leon Denis, nós vamos ler aqui o que Leon Denis, só um parágrafo de Leon Denis, quando ele nos diz: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, se nós estamos diante da dor ou diante do sofrimento, essa dor, esse sofrimento, é para equilibrarmos as nossas almas. É para educarmos o nosso espírito milenário. Educar, trazer para dentro de nós o amor, o respeito às soberanas leis. E Santo Agostinho nos diz que a missão, quando nós produzimos um corpo aqui na Terra, é saber que esta alma veio para progredir e que a gente deve pôr todo o nosso amor em aproximar de Deus essa alma. Será que nós, pais, estamos exercitando esse dever moral, essa obrigação para com os nossos filhos? Esta é a nossa função. Aproximarmos de Deus essas almas que Deus coloca sob a nossa guarda, sob os nossos cuidados. Então, que a gente possa refletir na noite de hoje a importância, principalmente, das boas palavras para com os nossos filhos. Utilizarmos palavras que estimulam os nossos filhos à superação, ao crescimento, à renovação. O toque afetivo. Jesus tocou quando levaram as crianças, quando Jesus pregava, que os discípulos as afastavam, aqueles que as conduziam com palavra áspera, Jesus zangou-se, nos diz o Evangelho. Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais. Jesus colocou-as no colo, as abraçou, deu afeto e as amou. Então, uma palavra de estímulo, o toque para os nossos filhos, para os nossos entes amados, e nos conta que um conto, né, que havia numa certa localidade uma professora muito sensível, e essa professora, ela teve uma ideia, né? Ela colocou um sentimento nessa ideia, deu vida e colocou em prática. E um dia, na sala de aula, ela chamou todos os seus alunos, um por um, para que viesse à sua mesa. E quando o aluno chegava, ela dizia algumas palavras e acrescentava o seguinte: você é um bom menino, você terá um futuro grandioso. A vida sorri e você sorri para a vida. Não espere que o mundo mude. Mude você no mundo onde você foi colocado. E colocava na lapela daquele aluno uma fita azul e dava-lhe outra para que ele fizesse o mesmo com uma outra pessoa. E assim fez com todos os alunos da sua sala. E um aluno de 8 anos, ao chegar no ambiente de trabalho do seu pai, ele então ficou pensando em quem ele colocaria aquele laço. E ele resolveu colocar aquele laço no chefe do setor onde seu pai trabalhava. Então o chefe ficou, né, entusiasmado e perguntou ao menino: você faz um bom conceito de mim? E ele disse: sim,
meu pai fala muito bem do Senhor em nossa casa, mas eu sou um chefe tão exigente. E ele diz: meu pai gosta de pessoas exigentes, mas assim, tão rabugento como eu. E ele diz: meu pai nunca se referiu a isso em nossa casa. Ele pergunta: verdade? A criança diz: verdade. Posso colocar a fita? Sim, pois não. Aí o menino colocou aquela fita nele e disse: eu peço ao Senhor que coloque em uma outra pessoa esta outra que eu vou lhe dar, para que, quem sabe, daqui a 30 dias, todas as pessoas da nossa cidade estejam com laço de fita azul. E então aquele senhor voltou para o seu trabalho e ficou pensando: isso é coisa de criança. Começou a trabalhar e, de vez em quando, olhava aquele laço de fita azul e ficou até questionando se deixava ou se tirava antes de voltar para casa. Mas ele pensou: aquela criança foi tão alegre, tão elogiosa, que ele resolveu deixar o laço. E foi o primeiro dia que, ao voltar para casa, ele sentiu-se tão bem com ele mesmo. Ao chegar em sua casa, tirou o chapéu, a capa, o guarda-chuva e colocou no cabides. E, ao olhar do lado, ele viu seu filho de 14 anos sentado na escada que dava para o primeiro andar. Ele aproximou-se do seu filho, sentou ao seu lado e lhe disse: meu filho, hoje eu quero pedir-lhe desculpas. Eu sei que não é fácil para você ter um pai como eu, que chego todos os dias cansado do trabalho e com muito mau humor. E uma criança hoje colocou esse laço azul na minha lapela. E por isso hoje eu quero colocar esse laço em você, porque você é o meu herói, por ter me suportado durante 14 anos. Você pode me desculpar pelo mau humor? Seu pai deve estar com alguns problemas hepáticos, com, alguns distúrbios do humor. Você sabia que hoje a ciência diz que o distúrbio do humor é uma doença e que precisa ser tratado de uma forma específica? E então, meu filho, você me desculpa? E o filho, então, prorrompeu em prantos. O abraçou e chorava, soluçava, e disse ao seu pai: meu pai, eu é que te peço desculpas, porque eu pensei que eu era uma carga pesada em sua vida. E aquele jovem coloca então a mão no bolso e tira um pequeno envelope que tinha uma substância sonífera e diz para o seu pai: o senhor que me desculpa, meu pai, porque eu andava tão desgostoso, porque eu estava achando, sentindo que eu era uma carga pesada em seus ombros, que eu havia me decidido suicidar-me esta noite. Irei colocar o laço de fita, farei o outro para colocar em alguém que precise de boas palavras. Então, nós vemos assim, meus irmãos, a importância, a força da palavra, que vai com magnetismo indutivo para os nossos filhos, a conversa amorosa, o toque afetivo, a mensagem de Jesus, o evangelho em luz nos nossos lares, para que a gente possa, daqui a pouco tempo, a médio tempo, mas no futuro, com certeza, banir do planeta Terra este ato tão infeliz, tão desastroso, tão agressivo, que traz tantos sofrimentos, que é o ato do suicídio aqui na Terra. Que possamos, então, agradecer ao Pai Celestial pela vida que nos é concedida. Muita paz,
para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom, só nos resta, então, agradecer, né, a companheira Araci, pelas palavras tão oportunas, né, importantes para todos nós. Agradecer a presença de todos vocês aí que estão ligados, né, aqui na reunião, assistindo, né, a reunião doutrinária. A gente agradece a todos e passamos para a segunda parte, né, da nossa reunião, que é a prece, né, de encerramento. E a gente pede, então, a dona Araci para fazer a prece de encerramento. Busquemos, então, neste momento, fazermos silêncio em nossa mente, aquietarmos o coração, sentindo dentro de nós a paz, a energia do amor, da confiança, da calma, que existe dentro de cada um de nós. Como a presença de Deus, o nosso Pai, e sentindo estas energias, deixemos que elas irradiem do nosso coração, envolvendo todo o nosso corpo, toda a nossa mente, para que possamos, assim, agradecermos a Deus pela presente existência, pelas dores, pelas dificuldades, que são lições para as nossas almas, mas agradecermos pelo amor, pelo afeto, pelo carinho dos nossos familiares encarnados e pelos nossos familiares desencarnados, que velam constantemente por nós, que nos têm socorrido sempre, em todos os momentos. Nós agradecemos, Senhor, e rogando em favor dos nossos irmãos, que ainda, Senhor, se encontram em lutas, trazendo ideias suicidas, que eles possam, nesta noite, receber as forças espirituais, as energias do amor, para que possam superar as suas dores. E assim, Jesus amigo, nesta noite de bens, pedimos a Ti a permissão para finalizar a nossa reunião da noite de hoje, com rogos de paz, de serenidade e de verdadeiro amor de uns para com os outros. Abençoa-nos, Senhor, e despeça-nos na Tua paz. Boa noite a todos. Muita paz.